A nossa equipe jurídica analisou esse pedido e foi concedido. Então, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para isso. Bem, eu quero dizer que eu tenho comparecido a todos os debates, exceto alguns que coincidem com a agenda administrativa. Eu tenho uma agenda de prefeito, governando quase 1 milhão de pessoas. O desafio é permanente, cessante. E muitas vezes, horário de expediente, eu não posso estar de debate. Mas compareci a todos os debates de rede de televisão, na Bandeirantes, hoje aqui no SBT e quinta-feira estarei na TV Cabugi. Não tenho me negado a participar porque valorizo a democracia. Depois, a questão da segurança. É bom que fique claro. É uma responsabilidade do governo do Estado. Demagogia eleitoreira na véspera da eleição. É preciso o eleitor ficar bastante atento a isso. Agora, a Prefeitura de Natal colabora e está colaborando muito com a segurança para que a gente melhore a segurança de Natal e do Estado. Obrigada, candidato. Direito de resposta concedido. Então, nós começamos, de fato, agora o nosso segundo bloco. Lembrando que você também pode acompanhar esse debate na internet, no site pontanegranews.com.br. Vamos conferir, então, as regras para esse segundo bloco? Neste bloco, os candidatos respondem perguntas dos nossos convidados. Outro candidato será sorteado para fazer uma pergunta do mesmo tema ao candidato que estiver respondendo.
Saiu do ar. Em Natal, que deve 1,2 bilhão à prefeitura do Natal e não paga impostos e o prefeito não cobra. Né? Então, acontece o seguinte, a nossa proposta para a geração de emprego é a criação de um plano de obras públicas, que esse plano de obras públicas vai criar empregos. Inclusive, nós temos dentro da cidade do Natal cerca de 333 mil pessoas que estão desempregadas, que buscam emprego e não encontram. Inclusive, uma boa parte delas elas são jovens. Então, é necessário ter esse plano de obras públicas para se construir escolas, para se construir creches, para se construir, digamos, os postos de saúde, delegacias, centros de referências e também se ter a questão que
Com certeza esse plano de obras públicas vai se gerar, digamos, esse número de empregos para a classe trabalhadora, para as pessoas que estão se formando nos bancos das universidades. Obrigada, candidato. Candidato Robério Paulino, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre esse mesmo tema para a candidata Rosália. Você pode, se quiser, retornar à sua bancada. Pois não, o senhor tem que começar agora. A gestão atual não tem qualquer visão, qualquer preocupação com o planejamento econômico da cidade. Ou seja, o prefeito atual, ele pinta bem fio, ele faz árvore de Natal no final do ano, mas ele não planeja, não se preocupa com a geração de emprego, com a dinamização da economia. Como é que você vê, digamos, a ideia do planejamento econômico na cidade? A prefeitura teria um papel também de planejar o desenvolvimento, a dinamização da economia da cidade? Muito obrigada. 1 minuto para a sua resposta. A primeira coisa para se gerar uma economia na cidade passa por, primeiramente, o prefeito cobrar a dívida das grandes empresas que devem 1,2 bilhão à prefeitura de Natal. Com isso, e que, inclusive, esse montante é mais da metade do orçamento para 2016. Com isso, é possível, sim, se fazer um planejamento para se ter uma política de geração de empregos, entendeu? Para a parcela da classe trabalhadora que está desempregada. Uma outra forma também, digamos assim, ter um imposto progressivo, ou seja, não é possível que as grandes empresas, quem tem, digamos, muito, eles paguem o mesmo imposto que a classe trabalhadora. Com isso, vai se ter orçamento no município para que se desenvolva políticas para o município. Candidata, seu tempo acabou. Agora, a partir de agora, 45 segundos para o senhor Robério Paulino. O candidato Carlos Eduardo está pedindo direito de resposta. Nossa direção vai analisar seu pedido. Se for concedido, o senhor terá 1 minuto no início do próximo bloco. Candidato Robério Paulino, 45 segundos para a sua Eu queria conversar com o Antônio Tagino, que fez a pergunta, que é você que está em casa. A lógica usada em nosso estado é sempre de atrair empresas de fora para se instalarem aqui, que nem sempre querem vir. A Coreia do Sul, e eu sou economista, professor de economia, usou outra lógica. A lógica foi construir suas próprias empresas, suas próprias indústrias. Na nossa gestão, a prefeitura vai fazer uma coisa que nunca foi feita no Rio Grande do Norte e Natal, que é entrar pesado no planejamento econômico. Aqui nós podemos produzir muita coisa que hoje está na prateleira dos supermercados, importada de outros estados. E nós poderíamos produzir aqui, como o suco de fruta não tem sentido importar, como, digamos, vários produtos, até fábrica de carros elétricos nós temos no nosso estado, nós temos na nossa cidade, sem qualquer apoio. Então a prefeitura precisa rever isso e entrar pesado e vai entrar conosco no planejamento econômico. Muito obrigado, candidato. O senhor não atrapalhou. A partir de agora, a senhora candidata Rosélia Fernandes tem 30 segundos para a sua tréplica. Bom, então, isso é o que, digamos assim, a gente vê. É necessário ter um planejamento, mas que a gente tenha como meta não um privilegiamento que vem tendo a gestão do prefeito Carlos Eduardo, que governa essa cidade há 20 anos, porque ele foi vice-prefeito, foi prefeito e agora é prefeito de novo. E acontece o seguinte, a realidade da população de Natal só piora. Obrigada, candidato. Vamos então a mais um sorteio. Vamos ver a partir de agora quem vai fazer a pergunta agora é o Carlos Eduardo. Ele vai responder, na verdade. Por favor, candidato, o senhor pode vir até aqui para escolher o convidado que vai fazer a pergunta ao senhor. Você pode escolher, pode abrir esse envelopezinho e falar para a gente o nome. Edmilson Lopes, sociólogo UFRN. Edmilson, no momento, nós vamos aqui saber quem é o candidato que também vai fazer uma pergunta sobre o mesmo tema para o candidato. Carlos Eduardo é a candidata Rosália Fernandes, do PSTU. Então, a partir de agora, o senhor, por favor, nosso convidado, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Ainda hoje, temos gestores municipais que se apoiam no artigo 144 da Constituição Federal para justificar que as prefeituras não teriam atribuições no que diz respeito à segurança pública, pois a atividade policial é de responsabilidade exclusiva da União e dos Estados.
Esse posicionamento restringe segurança pública à ação policial, o que expressa uma concepção limitada do que vem a ser uma área que exige a conjugação de esforços oriundos dos mais diversos setores, incluindo aí a saúde, a educação e a cultura. Com base nessas considerações, eu pergunto, o que o candidato propõe como eixo de uma política municipal de segurança pública para a cidade do Natal? Muito obrigada. 1 minuto e 30, candidato. Olha, é preciso frisar que quem, na realidade, é responsável pela segurança é o governo do Estado, porque tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Sistema Carcerário e a Polícia Científica, que é o ITEP. A Prefeitura de Natal pode e deve colaborar com a Guarda Municipal. Para isso, dando um exemplo prático, nós já estamos interligados com o CIOSP, com a Secretaria de Segurança, e com 49 câmeras interligadas ao sistema de segurança. E depois, numa parceria com a Polícia Militar, iluminando, de acordo com a Polícia Militar, algumas áreas que são afeitas à violência e a assaltos. Depois eu quero dizer o seguinte, a questão da violência também é a Prefeitura investir na educação, na saúde, investir na assistência social, investir no esporte, investir na cultura, investir nas diversas políticas setoriais para melhorar a cidade, a qualidade da cidade, trazer a inclusão, trazer a participação de todas as pessoas, que as pessoas sintam realmente que a cidade oferece outro caminho que não seja aquele da droga e da violência que a gente enfrenta. Então eu acho que é assim que eu penso, é desta forma que nós temos agido e eu acho que desta forma nós vamos colaborar para uma cidade mais segura. Muito obrigada, candidato. A partir de agora, então, a candidata Rosália Fernandes, ela vai ter 30 segundos para fazer uma pergunta sobre esse mesmo tema. Candidata. Candidato, a Guarda Municipal é um setor extremamente importante, né, dentro do município de Natal e que deveria ter digamos assim, ser responsável pela guarda não apenas do patrimônio, dos prédios públicos. Mas, assim, como o senhor pretende qual política sua para a guarda, diferente da que você mantém hoje? De intolerância, de não diálogo. Candidata, obrigada. 1 minuto para a sua resposta. Olha, o sindicato é ideologizado, é filiado a um partido político. Então, fica com dificuldade de dialogar, né? Mas o que eu quero lhe dizer é que, dando continuidade à resposta do professor, nós estamos fazendo a ronda nas escolas, 147 escolas, com a ronda da Guarda Municipal, né? Estamos começando agora na saúde, nas nossas unidades de saúde, com as UPAs, com o hospital, e nós estamos fazendo um grande projeto ali no Parque das Mangueiras, que é um grande centro de vídeo de câmera, onde, através de 62 câmeras, nós vamos melhorar a guarda das praças, dos logradouros, das paradas de ônibus, dos terminais de ônibus, das alamedas. É desta forma que a gente vai trabalhar. Agora, o diálogo nós estamos sempre dispostos ao diálogo. Agora, a ideologia na frente da segurança, aí realmente não constrói. Obrigada, candidato. Candidata Rosália, 45 segundos é o seu tempo para a sua réplica. O prefeito não investe na guarda municipal, que são apenas 461 membros da guarda municipal. Nem sequer o projeto-lei que foi criado por ele em 2008 para ampliar a guarda municipal, ele na verdade fez um concurso público agora durante esses 4 anos de gestão. Ele vai terminar o governo dele e vai continuar com o mesmo número e os trabalhadores ganhando um salário mínimo no seu vencimento básico. Mas por que o prefeito não faz isso? Porque ele tem uma segurança privada, particular. Ele investe o orçamento do município na segurança privada, ao invés de reforçar o efetivo seu da tempo guarda. acabou, candidata. 30 segundos para a sua réplica. Não tem guarda privada, a guarda da prefeitura é a guarda municipal e nós já votamos na Câmara uma incorporação que vai possibilitar dele sair realmente do salário mínimo para chegar a algo aproximadamente R$ 1.700, que é um grande avanço.
ainda não faz justiça, mas é um grande avanço. Só faremos isso quando sairmos do limite legal que a prefeitura está jogada por conta da crise econômica que assola o país. Muito É obrigada. desta forma que a gente está fazendo. Obrigada, candidato. Vamos a mais um sorteio. Vamos saber quem é o próximo candidato a responder as perguntas. Freitas Júnior é o candidato da rede. Candidato, por favor, você pode escolher aqui a pergunta de um dos nossos convidados. Você escolhe, por favor, e mostre pra gente. Pode falar. Marcílio Amorim, produtor cultural. Marcílio Amorim, produtor cultural. Vamos saber agora quem é o próximo candidato, que também vai fazer uma pergunta sobre o mesmo tema escolhido pelo Marcílio Amorim, o nosso convidado aqui presente no estúdio da TV Ponta Negra. Fernando Mineiro, do PT. A partir de agora, então, você já pode fazer a sua pergunta, 30 segundos. Boa noite, candidato. Primeiramente, fora Temer, cachorro, safado sem vergonha. A minha pergunta é: a relação entre os políticos e a sociedade está sofrendo mudanças radicais nos últimos anos, com a proximidade provocada pelas redes sociais e com o povo na rua protestando pelos seus direitos. A forma de pensar a cultura também. Observe nos últimos anos o surgimento de grupos setoriais da produção cultural potiguar que estão forçando políticos a abrir espaço na agenda para o diálogo. Como o senhor pretende estabelecer o diálogo com essa nova formatação da organização da classe artística e até que ponto a visão e as reivindicações de cada setor poderão ser incorporadas à gestão? Muito obrigada pela participação. Candidato, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Boa noite, Marcílio. É um prazer responder a sua pergunta. E eu quero dizer a você, Marcílio, e a todos os nossos amigos que nos acompanham de casa, que realmente a sociedade vive um novo momento político. Em 2013, nós fomos para as ruas dizer que a classe política não nos representa. E realmente, se ela é uma classe política, assim como está acontecendo na Espanha com o Podemos, assim como está acontecendo na Argentina com o La Rede, assim como está acontecendo no mundo inteiro, há um novo sujeito político em cena. A sociedade está ocupando os espaços políticos e está dizendo que essa classe política que nos jogou na crise, que nos jogou nessa crise de representatividade, ela não nos representa. É necessário construir uma nova cultura política. E se há uma nova cultura, é necessário que haja novos agentes culturais. É necessário que haja novas pessoas agindo culturalmente. E aí é necessário valorizar a cultura local. É necessário valorizar os artistas locais. Lembrar que Natal tem um centro histórico, tem uma ribeira, tem uma cidade alta. E valorizar e pagar em dia os artistas locais, não fazer como acontece atualmente, onde se atrasa pagamento, onde se caloteia os artistas locais, não valoriza os nossos artistas, consequentemente subvaloriza a cultura natalense. Muito obrigada. A partir de agora, então, candidato Fernando Mineiro, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre esse mesmo tema para o candidato Freitas Júnior. Então, Freitas, quando no exercício de mandato de vereador, eu fui autor da lei de incentivo à cultura de Natal. Como deputado, fui autor da lei do patrimônio vivo e também da lei do livro de leitura. O que você pensa da necessidade da gente fazer os arranjos institucionais e legislativos acerca da cultura de nossa cidade? É necessário adequar a gestão de Natal. É necessário valorizar os artistas locais, não somente contratar, mas precisa superar a subcontratação. Atualmente, o turista não sabe que existe um centro cultural na Ribeira, o turista não sabe que existe uma cidade histórica na Cidade Alta e, consequentemente, é subvalorizado. Na nossa gestão, vamos valorizar a Ribeira, vamos valorizar atividades, o circuito cultural vai deixar de ser apenas um evento, vai ser algo permanente, a valorização da Rua Chile, a valorização da Ribeira, a valorização do centro histórico. Criar uma cultura permanente de valorização dos artistas locais. E atividades como ecopraças e diversas outras atividades vão ter incentivo municipal, vão ter um gestor parceiro que vai valorizar a cultura e o artista municipal vai receber em dia, principalmente porque ele é um trabalhador que precisa ser valorizado.
Vamos à réplica agora, 45 minutos, candidato Fernando Mineiro. Bom, Natal é uma das poucas capitais do Brasil que não tem a rede de pontos de cultura. E é triste isso, porque hoje existe uma cultura muito forte nos bairros, feita inclusive pela nossa juventude, principalmente pela juventude. Na administração, no governo, na prefeitura, nós vamos criar a rede municipal de cultura, vamos criar e reformatar o Fundo Municipal de Cultura para dar suporte a esses grupos que já existem nos bairros, que já atuam, já fazem cultura. Nós temos que romper com a ideia de que cultura é evento. Cultura não é evento. Evento é um detalhe da questão cultural ou do espetáculo. Cultura é outra coisa. Na prefeitura, eu vou articular, modificar a relação com os artistas e fazer outro marco institucional para garantir que a cultura seja uma coisa viva e presente. Obrigada, candidato. 45 segundos de réplica, então, portanto, pelas regras, 30 segundos de tréplica. Infelizmente, o partido do candidato Fernando Mineiro ocupou a Fundação Estadual de Cultura, a Fundação José Augusto, e nada fez para mudar esse atraso na cultura do nosso Rio Grande do Norte. E por isso nós estamos assumindo esse compromisso, valorizar a cultura do Rio Grande do Norte, mudar a concepção, dividir e multissetorializar, consequentemente, os editais de cultura, de forma que todos os bairros de Natal tenham atividades culturais promovidas e valorizadas pelo poder público, pela Prefeitura Municipal. O tempo acabou. Vamos a mais uma rodada. Né? Antes disso, de sortear nosso convidado também, eu gostaria de dizer o seguinte, que pedir a cada convidado aqui presente, sendo sorteado, para fazer a pergunta estritamente que foi combinada e que está registrada em cartório, para que nós evitemos problemas futuros. Então, eu peço a compreensão de vocês e a colaboração também. Tá bom? Vamos saber. É a Márcia Maia, do PSDB. Candidata Márcia Maia pode vir até aqui à frente, escolher um convidado, a pergunta de um convidado, pode abrir para a gente e dizer, por favor, quem é o convidado que vai fazer a próxima pergunta para a senhora. Luzia Saraiva. Pode repetir o nome, por favor? Luzia Saraiva. Oi, Luzia, tudo bom? Vamos sortear o candidato que também vai fazer uma pergunta sobre esse mesmo tema, sobre o tema escolhido pela Luzia Saraiva, nossa convidada. Lembrando que aqui há convidados de diversos segmentos da sociedade de Natal. Freitas Júnior, Partido Rede, vai fazer uma pergunta sobre o mesmo tema. Luzia, pois não, pode fazer a sua pergunta. Com 25,96% da sua população com algum tipo de deficiência, ou seja, mais de 200 mil natalenses, como será tratada a pessoa com deficiência nas suas necessidades básicas? Saúde, educação, acessibilidade, inclusão social, mercado de trabalho, esporte, lazer nas artes e na cultura. Numa cidade que não dispõe de um único leito de UTI na sua rede de hospitais, que conta com acessibilidade precária em áreas públicas e que ainda engatinha na inclusão escolar. Muito obrigada, candidato, 1 minuto e 30. Luzia, em primeiro lugar, dizer que é um prazer responder a sua pergunta e aqui falando para todos os telespectadores. Nós estivemos agora, ontem, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Todos os candidatos foram chamados para assinar uma carta-compromisso de comprometimento com todas as políticas voltadas para o segmento da população com deficiência. E eu tenho uma história de militância nessa área, de diálogo com o segmento da pessoa com deficiência, e assinei a carta ontem, me comprometendo com a questão da acessibilidade, não só a acessibilidade do ponto de vista físico, mas a acessibilidade à educação, à saúde, ao transporte coletivo, a todas as políticas públicas que devem estar incluídos, inclusive a educação, que é importantíssimo, a pessoa com deficiência. Infelizmente, nem todos os candidatos foram, e muitos não foram e nem mandaram representantes, nem sequer o vice-prefeito, candidato a vice, participou deste momento tão importante com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Nós reafirmamos o nosso compromisso, até porque já fizemos um trabalho importante nessa área, um trabalho de respeito à pessoa com deficiência, e vamos fazer assim na gestão municipal também. Muito obrigada. Agora, candidato Freitas Júnior, por favor, o senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Se o senhor quiser, o senhor também pode vir aqui até o centro do nosso estúdio. Eu gostaria de perguntar à candidata Márcia Maia, já que ela participou da gestão do Vilma de Faria,
A mãe dela foi governadora, ela foi secretária estadual de assistência social e atualmente a mãe dela é vice-prefeita. Qual foi as políticas públicas que ela fez no sentido de incluir a pessoa com necessidades especiais, a pessoa com deficiência na sociedade? Muito obrigada, candidata. 1 minuto para sua resposta. Eu fico muito tranquila para responder a essa pergunta, até porque nós participamos da gestão da governadora Vilma, da prefeita Vilma, e fizemos um trabalho, inclusive, em relação ao próprio Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando nós assumimos, naquela época, Luzia, a secretaria, o Conselho estava desativado, né? Nós que reativamos o Conselho com apoio total na época da prefeita Vilma e também, quando como governadora, sempre teve diálogo, ela é fundadora, inclusive, da PAI. E nós fazemos um trabalho em parceria com a PAI, com a DEFERNE, com várias instituições, com o SUVAG também. Sempre demos apoio a todas as instituições privadas, sem fim lucrativo, que são representantes da sociedade civil organizada, que fazem um trabalho importantíssimo e que participam, inclusive, do Conselho Municipal e Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada. 45 segundos agora para a sua réplica, candidato Freitas Júnior. Infelizmente, o município de Natal hoje não tem um profissional concursado em Libras. O município de Natal não tem um código de posturas que exija da população de Natal simplesmente que tenha as calçadas padronizadas no projeto arquitetônico para se adequar às pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida ou até mesmo os idosos. Isso é consequência de uma política de atraso, consequência do governo de Carlos Eduardo Alves e Márcia Maia, representada aqui pela sua mãe, Vilma de Faria, que ocupa 20 anos e que estão no poder aqui na cidade de Natal. 30 segundos, candidata, para a sua réplica, para a sua tréplica. Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu não represento governo nenhum. Nem eu, nem a vice-prefeita Vilma, até porque estamos afastados dessa gestão que não participamos em nenhum momento. Não fomos chamados para participar, não houve diálogo e, portanto, eu fico muito tranquila em relação a isso. Agora, nós fizemos sim um trabalho que é reconhecido por toda a sociedade, principalmente por aqueles que estão envolvidos na temática da pessoa com deficiência. E nós vamos fazer um trabalho muito mais forte agora na gestão, porque nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. Seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. Vamos ao segundo sorteio. Candidato Fernando Mineiro, do PT. Candidato, o senhor pode vir até aqui à frente. Por favor, escolha um envelope para sabermos quem vai ser o nosso convidado que vai fazer uma pergunta para o senhor. Esse é o sexto sorteio. Raíssa Alves. Raíssa Alves. Raíssa está aqui conosco. Oi, Raíssa. 1 minuto apenas. Vamos saber quem é o candidato também que vai fazer uma pergunta para o candidato Fernando Mineiro sobre esse mesmo tema. O tema que você, Raíssa, escolheu é o Kelps Lima, do SD. Pois não, sua pergunta. Boa noite. Senhor candidato, pagamos caro pelo transporte público, porém os veículos estão sucateados, assim como as paradas dos ônibus. Como o senhor pretende acabar com a precariedade dos ônibus em Natal? Olha, Obrigada. 1 minuto e 30, a candidato. gente precisa de uma outra política de transporte para a cidade. Uma política de mobilidade que enfrente os graves problemas que nós temos em nossa cidade devido ao descaso ou à falta de aptidão ou de vontade política dos governantes, inclusive o atual, de enfrentar essa questão. Eu, quando fui vereador, exerci papel de vereador em Natal, dos anos 90, início dos anos 90, fiz a primeira ação no Ministério Público para ter a licitação dos transportes públicos. Sem licitação, você não estabelece regras. Você não cria as regras do jogo para que os empresários, a população, saibam quais são as regras e tem as contrapartidas do setor empresarial para a oferta do serviço. Envolve a questão de preço, envolve a questão da qualidade, envolve a questão das linhas. Então é preciso reformatar e mudar essa política que é de conivência com as empresas e não de atender às demandas da sociedade, como deve ser o papel do gestor. Nós vamos, sim, na gestão, fazer um papel totalmente diferente do que é a gestão atual. Vamos reformatar a política de mobilidade, vamos criar, inclusive, articulações entre ônibus, entre transporte alternativo, criar a questão de ciclovias, discutir a questão a nível, inclusive, da região metropolitana. Ou seja, Natal sozinho não vai resolver e não vai enfrentar o problema da mobilidade. Entra aí a questão da qualidade,
do preço, ou seja, a oferta do serviço, como deve ser feito através de um gestor que tem o papel de coordenar essa demanda da população. Obrigada, candidato. Candidato Kelps, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta sobre esse mesmo tema ao candidato Fernando Mineiro. Mineiro, Carlos Eduardo e a atual vice Vilma de Faria estão no 5º mandato, 20 anos. Já foram governador e prefeito juntos. Até hoje, Natal não conseguiu fazer uma licitação de ônibus. E hoje tem uma das frotas mais velhas da história do Natal. O que você acha que aconteceu para fazer com que o prefeito não conseguisse a licitação? Na propaganda de governo dele na campanha passada, ele também prometeu a licitação igual nessa. Você acha que ele não faz a licitação por quê? Por uma razão, do meu ponto de vista, de falta de compromisso com a questão da sociedade e coragem para romper com o controle das empresas de ônibus na cidade do Natal. Aliás, você falou de Carlos de Vilma, é só lembrar que Carlos chegou a primeira vez na prefeitura porque Vilma foi eleito prefeito e depois renunciou para concorrer ao governo do estado. E ele assumiu, ou seja, chegou indiretamente da prefeitura naquele momento. E está há 10 anos na prefeitura de Natal e fica fazendo coisas como se fosse uma grande novidade. Na verdade, os problemas que tem na cidade são os mesmos do início dos seus governos passados. Nós vamos mudar essa questão, é preciso enfrentar essa questão. Aliás, o empresário que é sério na área de transporte, ele tem necessidade, ele vai querer que haja licitação para definir as regras. Do jeito que está, não tem regra. Ao não ter regra, prevalece a vontade de quem tem mais poder. E quem tem mais poder nesse jogo é quem é dono das empresas, porque não tem nada a prestar contas, não tem quem cobre. E, portanto, volta ao que a Raíssa falava. Acabou, candidato. Muito obrigada. O senhor tem 45 segundos, candidato Kelps, para a sua réplica. O cidadão está vendo em casa, a gente fala muito sobre licitação. Licitação não é uma obra que a prefeitura vai gastar dinheiro. É um processo administrativo. Natal nunca teve licitação. Vilma e Carlos Eduardo são 20 anos prefeito. Se você for pesquisar no YouTube, como eu fiz, o prefeito prometeu a licitação na eleição passada. Prometeu o BRT e não fez. Ou porque não sabe fazer, o que é muito grave, ou porque não tem interesse para fazer, o que é pior ainda. As duas situações são ruins. A falta do debate nessa eleição é muito grave. Responder essas questões são importantes. Por isso, a gente precisa levar a eleição para o segundo turno para que o prefeito esclareça exatamente o porquê, durante 20 anos, não conseguiram, ele e a atual vice, fazer a licitação. Muito obrigada. 30 segundos, então, para a sua réplica, candidato Fernando Mineiro. Para mudar a política de transporte e trânsito da nossa cidade, a gente precisa fazer mais e muito mais do que foi feito até agora. Além do processo licitatório, a gente precisa reformular a política municipal de transporte público e de mobilidade, articulando com a região metropolitana. Durante todo esse tempo, há 20 anos que são o prefeito e a vice, a gente não viu nenhuma reunião, por exemplo, com a região metropolitana para articular a busca de soluções conjuntas para a cidade do Natal e da cidade do entorno de Natal. Muito obrigada. Vamos a mais um sorteio. São apenas um, né, ou dois candidatos, na verdade um, para responder. E é justamente o candidato Kelps, do SD. Candidato, por favor, escolha um envelope para que um convidado nosso possa lhe fazer a próxima pergunta. Arthur Fontes, empresário. Arthur Fontes, muito obrigada. Então, vamos saber quem é o candidato. Resta só um, então. A gente tem a Márcia Maia, que é do PSDB, que vai fazer, candidato, uma pergunta sobre esse mesmo tema. Por favor, pode fazer a sua pergunta, candidato. Vamos lá. O maior problema que o setor da alimentação fora do lar, restaurantes e bares de forma geral, enfrenta em Natal é a concorrência desleal promovida pela informalidade que se resguarda sob o manto do aspecto social, sendo muitas vezes apoiada pela própria gestão municipal a participar de eventos como Festa na Árvore de Natal, para citar um único exemplo. Nossa importância social é ainda maior, pois somos hoje o maior empregador privado da capital. Qual é a proposta do candidato para o combate à informalidade? Muito obrigada. O senhor tem 1 minuto e 30. Sofre com a Prefeitura de Natal. Você é empresário, você sabe que ia ser urbe, abrir um negócio e fazer uma reforma? Você se sente representado, você se sente bem recebido na Semurb, você vai à Secretaria de Tributação. Você se sente bem recebido na Secretaria de Tributação? Não. A gente vai continuar tendo muita informalidade se nós não criarmos um ambiente de negócios em Natal. O setor da alimentação poderia ter uma expansão muito maior se o turismo de Natal tivesse uma dinâmica maior. E o turismo não tem, porque em 20 anos de gestão não há uma obra, uma sequer, feita pelo prefeito Carlos Eduardo ou pela prefeita Vilma, que faça o turista sair da sua cidade para vir a Natal. Santa Cruz de Unharé fez o Santuário de Santa Rita.
aumentou muito o número de restaurantes lá, a informalidade diminuiu e os empresários faturaram mais, geraram mais impostos, geraram mais empregos. Isso é planejamento. Em Natal não tem. Em Natal só se pensa em pintar canteiro, iluminar a praça, investir em negócios, investir numa política econômica, não. A gente precisa criar um ambiente para a formalização. Eu tive hoje à tarde no Alecrim, nasci lá. Aquilo poderia ter uma formalização muito maior se a gente tivesse um ambiente de diálogo com a prefeitura e valorização dos empresários. Nós vamos ter uma política econômica casada com a política de educação na cidade e criar um ambiente saudável de negócios. O empresário não é bandido, tem que ser bem tratado e valorizado. Ele gera emprego, renda e impostos para a cidade. Muito obrigada. Agora nós temos a pergunta da candidata Márcia Maia. A senhora tem 30 segundos. Candidato, eu gostaria de saber qual a sua proposta para o empreendedorismo e geração de empregos no município de Natal. Muito obrigada. 1 minuto para a sua resposta. Olha só, Márcia, a gente pode investir em 3 áreas que a cidade é vocacionada. Turismo, que eu já falei, logística. Natal tem um dos pontos logísticos